dessas perguntas hoje. Nosso tema de hoje voltando ali à nossa imagem, mais do que o meu rosto, o pastor Diego, eu vou disponibilizar, né, até dar uma informação aqui. Quando nós finalizarmos, eu vou disponibilizar todos os slides da semana inteira para vocês, tá bom? Gratuitamente. Então eu vou passar para os irmãos da mídia, eles vão, né, compartilhar com vocês aí. E eu peço a você que guarde essa figura, essa imagem, e que, ainda que você esqueça de mim ou do meu rosto, que todas as vezes que você olhar para essa imagem, você se lembre de tudo aquilo que a gente aprendeu essa semana. Amém? E carregue pelo resto da sua vida. Então, nós passamos por tudo isso, né? Arrebatamento, tribulação na terra, tribunal de Cristo e bodas no céu, a vinda de Jesus, o reino milenar, a gente viu ontem, o juízo do trono branco, e hoje, finalmente, nós vamos, então, falar da eternidade. Seguindo, vamos lá. Ele já começou comigo aqui. Então, vamos lá, quem está lá para me ajudar hoje? Isso, por favor. Então, eu falei, ué, que slide é esse, né? Esse aí eu não fiz, não, né? Então, nós vamos iniciar aí, aguardar voltar ali, para a gente iniciar. Vamos falar sobre o novo céu e nova terra nessa noite. Próximo. Isso é o tema de hoje, então, novo céu e nova terra. Próximo, por favor. Uma doutrina esquecida. E aí, pode pular, por favor, o próximo. Nós temos esse primeiro versículo, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Se vos... É uma pergunta de Jesus para quem estava ouvindo, né, nesse momento que ele disse essa fala, e para nós hoje. Né? A palavra de Deus nos fala de muitas coisas terrestres. Se nós não conseguimos crer nessas coisas, como vamos crer nas coisas celestiais, nas revelações mais profundas que o Senhor tem nos dado na sua palavra? Então, por exemplo, a Bíblia nos ensina que Satanás é o pai de quê? Da mentira. Então, a arte dele é mentir, sempre foi. E aí, há um texto na palavra de Deus, pode passar para o próximo? Um versículo? Não, volta, por favor, não é esse ainda não, desculpa. Então, a palavra de Deus nos ensina, em Apocalipse 13, 6, que ele blasfema, o diabo, ele blasfema contra Deus, ele blasfema contra o nome de Deus, o tabernáculo de Deus e os que habitam no céu. E eu quero destacar isso, ele blasfema contra o céu também. O que quer dizer isso? Quer dizer que Satanás trabalha mentindo, porque a arte dele é essa, para convencer os cristãos de que o céu não exista. Pelo menos não o céu que a palavra de Deus apresenta para nós, revela para nós, né? E aí é por isso que eu comentei aqui, que nós usamos frase como do tipo, eu quero ir para o céu, mas não agora, né? Por quê? Porque talvez a gente não esteja vendo o céu, pelo menos como a palavra de Deus nos apresenta, e estejamos com os nossos olhos fixos demais nessa vida, quando deveríamos viver o oposto. Nós vivemos aqui, mas com os olhos na eternidade. Amém? Então, o diabo, ele não precisa, só que ele não precisa, ele sabe que os cristãos creem que o céu existe. Então, ele não quer te convencer de que o céu não existe, ele não precisa fazer isso. Ele só precisa te convencer de que um céu seja um lugar chato, um lugar tedioso, um lugar antiterrestre. Por exemplo, se eu perguntasse para 10 cristãos em média, fala aí, o que a gente vai fazer no céu?
Hã? Adorar, cantar no coral, o que mais? Hã? Melhorou. O que mais? Percebe onde que eu quero chegar? Faltou voar nas nuvens. Geralmente o pessoal fala voar nas nuvens e cantar no coral. Certo? Aí, também. Então, veja bem. Percebe como a nossa ideia é muito vaga? E aí é por isso que a gente fala, aqui eu tenho que fazer amanhã, segunda, terça, quarta, quinta. A vida aqui é aquilo, né? É super dinâmica. Você vai à academia, consulta, não sei o que mais lá, vai para o seu trabalho, serve no ministério, vai visitar não sei quem, vai não sei aonde. Então, olha só, aí você pensa o céu, amém, tal, Jesus está lá, eu vou cantar no coral, eu vou voar nas nuvens, chegar lá eu também vou cantar no coral, né? Aí você fala, não, pensando bem, deixa eu ficar mais um tempinho aqui, né? Depois a gente vai para lá. Mas então, veja bem, mas isso não é o que a palavra nos apresenta. Se os cristãos acreditarem nessa mentira, de que o céu é um lugar chato, parado, entediante, o que vai acontecer e acontece com muitos? O cristão vai fixar os seus olhos aonde? Aqui, nessa vida, e não na próxima. E eles também não vai estar motivado a compartilhar sua fé em Jesus com outras pessoas. Ele vai fazer isso quando puder, quando tiver um tempo, uma vez por ano, né, etc, etc. Mas muitas pessoas não acreditam que o céu seja real só pelo fato dele não enxergá-lo, o céu. O céu no sentido a morada de Deus. Aí não acredita que seja real, o que é uma bobagem, porque, por exemplo, ninguém consegue enxergar Deus, e nem por isso a gente vai negar que Deus é real? Creio que não, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, por exemplo, pode passar. Uma pergunta aí, ó. Existe água rosa? Né? Eu também nunca vi, nunca tinha visto. Mas passa ao próximo, por favor. Existe. E não é nem no céu, no outro mundo, não. É aqui nesse mundo mesmo. Lá no Lago Hillier, na Austrália. Como eu nunca fui na Austrália, eu não sabia que existia isso. Um lago de água salgada, com vida dentro, animal, e água rosa. Onde eu quero chegar com isso? Só porque os seus olhos nunca viram uma coisa, não significa que aquilo não existe. Amém? Então, às vezes a Bíblia nos apresenta coisas, a gente fica, não, mas isso não pode ser, deve ter outro significado. Não tem outro significado. O Deus que criou esse lago rosa aí é o mesmo que arquitetou a Nova Jerusalém do jeito que ela é, que a Bíblia descreve. Amém? Então, vamos seguir em frente. Quero dar alguns exemplos aqui na palavra, porque o diabo ele trabalha nesse sentido que eu falei. E aí, alguns outros irmãos pensam assim, a gente não tem que ficar se preocupando com o céu não tem que estudar sobre isso, preocupar com isso, porque isso aí é quando a gente partir e estar com Jesus. Aí, os irmãos, alguns costumam citar, por exemplo, esse texto aí, né? Vamos ler? Todos olhos? Todos juntos? Não é esse não, perdão. É o próximo, por favor. 2 Coríntios, exemplo 1. Isso aí. Vamos lá. As coisas não subiram ao coração do homem. Aí os irmãos citam esse versículo e falam assim, olha, não subiu no coração do homem o que Deus está preparando, tal. O texto, amém, é uma benção, a gente tira lições dele,
Mas isso aí tem nada a ver com o céu. Isso aí é aquele velho hábito, né, que muitos cristãos têm, que eu chamo de recortar os textos fora do seu contexto. Se a pessoa analisar esse texto aí, por exemplo, 1 Coríntios 2:9, para derrubar essa ideia equivocada, analisar o versículo 10, versículo 11, versículo 12, você vai ver que Deus vai falar, ele vai dizer aí, o olho não viu e tal, Deus não subiu ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Mas do versículo 10 ao 12, ele vai dizer que Deus revelou. Ele fala, mas agora ele não revelou, ainda fala no passado, usando o verbo no passado. Ou seja, algo realizado pelo seu Espírito. Então, o que não foi revelado aí nessa passagem que o apóstolo Paulo está se referindo, não foi revelado antes, mas que foi revelado agora, nesse texto aí que ele está dizendo, é simplesmente a palavra de Deus. Então, isso aí não tem absolutamente nada a ver com o fato de que nós não podemos saber algo sobre o céu ou que a Bíblia não fale algo sobre o céu. É bem verdade que a Bíblia, nem tudo a Bíblia falou. Pode ir para o próximo exemplo, Deuteronômio 29, 29. Vamos lá, outro texto. As coisas... Porém, para que cumpramos. E aí alguns usam esse texto para dizer, não, o céu é essas coisas encobertas, né, dessas coisas que Deus encobriu, que Deus não revelou. Eu concordo que nem tudo sobre o céu Deus revelou, é verdade. Mas muita coisa está na Bíblia, ele revelou sim. Então, aquilo que ele não revelou, amém, não tem como a gente saber. Mas aquilo que ele revelou, nós devemos nos esmerar, nos debruçar com afinco e procurar saber aquilo que a palavra nos revela. Seguindo, o próximo texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 2, vamos lá? E se... Aí alguns pegam esse texto e falam assim, ó, tá vendo? Não pode falar sobre o céu. Não pode ficar falando sobre o céu na igreja, estudando o céu. Esquece isso, né? Isso aí é só lá para frente. Mas veja bem, de fato Paulo fala, olha, eu vi coisas que não me foi permitido falar. Não foi permitido a ele, mas teve outras pessoas, por exemplo, que João viu no Apocalipse, Jesus mandou ele falar tudo, inclusive escrever o que ele viu, né? Que Ezequiel viu, que Isaías viu, eles não foram proibidos de falar. Então a gente não pode pegar um texto para justificar, né, um não interesse por aprender ou aprofundar esse assunto. Seguindo, tem uma fala do Moody, que eu acho muito interessante. Ele fala assim, ó, em breve vocês vão ler nos jornais que eu estou morto. O Moody foi um grande evangelista do século XIX para o XX. E ele diz assim, não acreditem nisso por um só instante, eu estarei mais vivo do que nunca. Então, amados, a vida eterna é real, a eternidade é real, é mais real do que qualquer um de nós ou do que qualquer coisa que nós estamos vendo aqui. Amém? E aquele que está com Cristo viverá para sempre. Seguindo, vamos aí o céu, passado, presente e futuro. O tempo nosso é escasso e o nosso tema é o novo céu e a nova terra. Então eu só vou pincelar, tá? O céu do passado e o céu do presente, porque a gente vai gastar mais tempo falando do céu no futuro. A doutrina do céu, ela tem três aspectos, esses três aspectos: passado, presente e futuro. A passagem que nós lemos do Apocalipse, Apocalipse 21, 22, ele está falando do céu do futuro. A gente viu aqui no panorama, né? Depois do arrebatamento, depois da tribulação, depois do milênio, lá no novo céu e na nova terra. Ou seja, é o céu do futuro.
Esse é o aspecto que nós vamos tratar mais nessa noite aqui. Mas a gente tem que saber o quê? Tudo que tem um futuro começou no passado e tem um presente. Ou seja, eu quero chamar a sua atenção para o fato, em primeiro lugar, de que o céu, ele teve uma origem. Deus criou todas as coisas. E o céu também não é uma gaiola onde Deus tenha que ficar preso. Na verdade, o que faz o céu ser o céu é o fato de que Deus escolheu o quê? Habitar naquele lugar. O que faz o céu? Se Deus sair de lá do céu, esse céu vai ser o céu? Não vai. Pode ser um lugar bonito, no máximo. Mas o que santifica, o que torna o céu maravilhoso, um lugar de prazer e deleite, é a presença santa de quem? De Deus. Da glória de Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente. Aí, seguindo aí, por favor, nós precisamos mencionar aqui, só mencionar rapidamente, porque quando se trata dessa doutrina do céu, duas heresias são muito comuns, antigas, e estão sempre circundando esse assunto. Primeiro, é conhecida como universalismo. Foi esse teólogo aí chamado Karl Barth que popularizou ela, né? Que, em resumo, diz o quê? Que ao final de todas as coisas, todos serão salvos. Então, não importa, né? O catolicismo às vezes vai por esse caminho, esse tipo de entendimento. Então, não importa se você está na igreja, você fez, você viveu como viveu, etc. Depois, no final, todos vão ser salvos. Essa é uma heresia, né, contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a segunda, que está ali, é chamada de aniquilacionismo, que vem de aniquilar, né? Que é a ideia de quê? De que só os salvos vão viver eternamente. Quem não for salvo, o castigo dessa pessoa vai ser deixar de existir, vai ser simplesmente desaparecer, virar um nada. Essa heresia é muito defendida por movimentos como o Adventismo do sétimo dia e as Testemunhas de Jeová, certo? Então, assim, mas são os ensinamentos heréticos e contrários àquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que tanto os que ressuscitarem para a vida eterna viverão para sempre, ao lado de Jesus, vivendo com o Senhor eternamente, quanto aqueles não salvos ressuscitarão, mas para perdição e tormento eterno também. Então, cuidado com isso daí, cuidado com essas heresias quando estiver tratando desse assunto. Seguindo, por favor. Aí eu quero destacar alguns aspectos. O céu no passado, né, conforme está ali na palavra, Deus criou e decidiu fazer dele a sua habitação. Então, o aspecto do passado do céu que eu quero destacar aqui para o nosso estudo é você entender que o céu é um lugar que foi criado por Deus. O céu não é Deus, não é divino por ele mesmo. O que torna o céu um lugar especial é o fato de Deus ter escolhido habitar lá, tá bom? Vamos lembrar que é nesse céu do passado, inclusive, que surgiu o pecado com Satanás, Lúcifer e a rebelião. Isso tudo aconteceu lá, amém? Então, o segundo ponto, o céu do presente. Eu quero destacar que o céu é um lugar. Ele é um lugar real, ele não é um estado de espírito, que é outra heresia que ensina-se por aí. Ah, não, o céu é você estar bem, é um estado de... Não, a palavra de Deus, Jesus falou em João 14, nós lemos aqui, eu vou preparar-vos um lugar. Ele chamou o céu de lugar. Então, na verdade, em João 14, ele se refere ao céu 3 vezes, dizendo que é um lugar. Ele é muito incisivo nisso daí. Então, nós precisamos ter em mente que o céu, já no presente, por exemplo, as pessoas que morreram com Cristo, elas estão no céu, amém? O céu no sentido, no descanso do Senhor, estão lá vivas, conscientes,
estão lá se deleitando na presença de Deus, estão lá com outros santos, reencontraram outras pessoas. Infelizmente não vai dar para falar disso aqui hoje, mas porque o nosso aspecto é o céu futuro. Mas o que nós precisamos ter em mente aqui é que o céu é um lugar físico e espiritual ao mesmo tempo. Deus não tem problema nenhum. O céu é um ambiente, então, onde tem pessoas, tem Deus, tem anjos. Deus é espírito, os anjos são espíritos, as pessoas são seres humanos, e nem por isso há problema, há dificuldade alguma em que todos coexistam e coabitem no mesmo lugar. Amém? É isso que a gente precisa ter em mente aqui. Seguindo, por favor. Aí eu gostaria de destacar aqui também as 3 fases da Terra da humanidade. Da Terra e da humanidade. Teria muita coisa para falar nesse quadro aqui, né? Mas eu separei só um paralelo aqui para a gente entender que a Bíblia nos apresenta o quê? As 3 fases da Terra, passado, presente e futuro. Gênesis 1 e 2, a Terra era o quê? Paraíso, era um estado de paraíso. O presente é o que nós vivemos entre Gênesis 3 até Apocalipse 20. Qual é a condição da Terra e da humanidade? Paraíso perdido e procurado. Nós estamos buscando o caminho de volta. A humanidade está buscando esse caminho de volta para a comunhão plena com Deus, cujo único caminho é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém? E depois, em Apocalipse 21 e 22, nós temos então o futuro, que vai ser o quê? O paraíso recuperado, mas não apenas um Éden, teve até uma irmã que me perguntou isso ontem, mas recuperado, e não apenas isso, mas ele ampliado, ou seja, ele aperfeiçoado, ele melhorado. Pode seguir, por favor. E aí, eu gostaria de destacar também que tanto o paraíso quanto o inferno, pastor, o tema é o céu, já vem com o assunto de inferno. Olha só, as doutrinas, algumas doutrinas, como a do céu e do inferno, elas são gêmeas, são siamesas. Em que sentido? Se você ignorar uma, você anula a outra. Olha só, Jesus, para ensinar sobre o céu, olha o que ele falou, um dos exemplos que ele usou. Ele falou assim, ó, se o teu olho te fizer pecar, arranca o teu olho, porque é melhor o quê? Entrares na vida sem o olho, do que com os teus olhos ir para onde? Para o inferno. Então, ele, para ensinar a importância de ir para o céu, ele enfatizou o quê? O fato de que também existe o inferno. Então, quando a gente fala de céu, a gente tem que sempre frisar que existe esse contraponto. A gente não pode ignorar, né? Hoje, como eu disse, uma tentação que está acontecendo muito é a ideia que Satanás, né, tem usado muito, é exatamente desacreditar as pessoas de que o inferno exista. E aí, se o inferno não existe, né, inclusive, às vezes, irmãos, eu vejo falando assim, mas né, a gente não pode ficar falando isso. Claro, a gente tem que sempre pedir sabedoria ao Senhor, mas Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o próprio céu. E agora ele falou porque ele queria o mal ou o bem das pessoas? O bem. Ele que deseja que as pessoas se salvem. Da mesma forma, no nosso caso, não é diferente. Então, amados, tanto o céu como o inferno atuais, eles são o quê? Temporários. Por isso que a primeira coisa que você tem que consolidar aí no teu entendimento é a ideia de passado, presente e futuro. Por quê? O céu que foi do passado não é o céu de agora. O céu do passado lá, antes da queda, antes de Lúcifer, aquilo tudo, era um estágio. O céu de hoje, onde as pessoas morrem, vão lá, estão lá, é uma antessala, é uma sala de espera, é uma prévia do céu do futuro, da eternidade, que vai ser o novo céu e a nova terra. Até aí tudo bem? Amém? Estão comigo? Então, eles são temporários, significa que tanto o céu quanto o inferno no futuro serão transferidos de lugar.
As pessoas que estão nesses lugares hoje, no paraíso e no inferno, elas no futuro serão, quando Jesus voltar, elas serão transferidas para outro lugar. Os salvos, o céu definitivo será conhecido como a nova terra, conforme Apocalipse ensina, e o inferno futuro e definitivo será conhecido como lago de fogo e enxofre, ok? Seguindo aí, temos mais um comparativo aí para a gente destacar nessa noite. Então, quando a gente fala de céu, normalmente tem o que se pensa sobre o céu e o que a Bíblia ensina. E aí vocês percebam a diferença. Normalmente, o que se pensa sobre o céu? Se pensa que o céu é algo contrário e avesso à terra. Então, é aquela ideia do céu que não vem da Bíblia, tá? Essa ideia é platônica, vem do pensamento grego. Nós somos ocidentais e o nosso pensamento, a nossa cultura, ela é toda influenciada pela cultura grega. O jeito de pensar, a forma de pensar. E Platão era o quê? Os gregos eram antimaterialistas. Eles achavam que a matéria, ou seja, tudo que era material, inclusive o nosso corpo, era mal, ruim. O bom era só o espiritual. E aí o que aconteceu? Se você lê a Bíblia com uma perspectiva dessa, você começa a achar que tudo tem que ser espiritual. Então, o céu tem que ser um céu cheio de nuvens, mesmo que a gente não veja isso na Bíblia, onde os santos estão passando a eternidade. Um exemplo que eu sempre faço olha para o Éden. O Éden. Deus criou todas as coisas, o primeiro céu, o paraíso, o primeiro paraíso. Deus criou tudo ali, Deus pisava ali pessoalmente todos os dias, e era um lugar com terra, com grama, com água, com bicho, com gente, com sol, com dia, com noite. Percebe? E ali era o paraíso, era ou não era? Era. Então, a ideia bíblica do céu, do paraíso, ela tem a ver com aquilo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou, Ele viu que era muito o quê? Muito bom. Agora, esse céu, essa ideia então de céu, de onde que vem? De que a gente vai só voar nas nuvens, etc, etc. Então, quando a gente olha esse comparativo, a gente vê, normalmente se pensa isso. A gente tem uma ideia de céu contrário e avesso à terra, totalmente diferente disso aqui. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre o céu? É que haverá uma nova terra. Normalmente a gente pensa no céu como um lugar que não é familiar para nós, totalmente diferente de tudo que a gente viu a vida toda, num lugar sobrenatural. Mas o que a Bíblia nos apresenta? Um lugar totalmente familiar para nós e terreno. Quer ver um exemplo? Quando você fica estressado, ou quando você está de férias, quer relaxar, um feriadão, você quer descansar a sua mente, como você fala, e às vezes o físico também. Você quer ir lá para a Avenida Rio Branco, subir lá para o último andar daqueles prédios lá, pegar esse trânsitozinho aqui da Brasil, né? Ir lá para a Avenida Rio Branco, olhar aqueles prédios, né? Um maior do que o outro, ou você prefere ir na praia, pisar na terra descalço? O que te relaxa mais? Ou você prefere ir pescar? Ou você prefere ir para o meio do mato, para a serra? Percebe? Sabe por quê? Sabe por que a gente sente essa necessidade? Porque Deus é criador, nós somos criaturas, e o mundo é criação de quem? De Deus. Agora, você se lembra para quem Deus criou esse mundo? Deus criou todas as coisas em 5 dias, a terra e tudo. No 6º dia, Ele fez quem? Para viver nesse lugar. Pode falar quem? O homem. O homem. Então, esse lugar foi feito para quem? Para nós. É o nosso habitat, é o nosso ambiente. Certo? Então, não há problema nenhum nisso.
Então, a ideia que a Bíblia nos apresenta é de um ambiente que é familiar para nós. Agora, nuvem. Quando você está estressado, você não pensa, eu queria estar lá nas nuvens andando assim. Não vem isso na sua cabeça. Entendeu? É um lugar antinatural para nós. A gente não voa, não tem asa. O natural para nós é esse lugar aqui, a natureza, a criação, não é nem natureza. É a criação de Deus, aquilo que foi criado por Deus. Então, normalmente se pensa nesse céu desencarnado, onde as pessoas, o Gasparzinho, né, atravessa as coisas, né, não tem corpos, não tem matéria, nada é tangível, nada é palpável. Normalmente é essa a ideia que se tem sobre o céu. Mas o que a Bíblia apresenta? Quem vai ocupar o céu? São pessoas desencarnadas ou o quê? Ressuscitadas. O que é um ressuscitado? É um corpo que morreu e agora reviveu novamente. No caso, o corpo glorificado vai reviver para nunca mais morrer. Né? Não vai ficar doente, não vai... Nem tivemos tempo de falar disso aqui também, né? Não vai ficar doente, não vai envelhecer. Amém? Não vai ter celulite. Amém? Não vai ter cabelo branco. Amém? Então, amados, o céu é um lugar, a Bíblia apresenta, pessoas ressuscitadas e encarnadas, corpos físicos glorificados, corpos imortais de uma nova natureza, mas não quer dizer que é um outro corpo, é um corpo como esse aqui. É um corpo como esse aqui, só que esse corpo aqui, ele está sujeito ao pecado, e aí ele se deteriora. Ele vai voltar ao pó. Mas o corpo da ressurreição, ele não estará mais sujeito ao pecado, aos efeitos do pecado. Então ele não vai se deteriorar jamais, certo? E ele será novamente revestido pela glória de Deus. Então a Bíblia nos apresenta isso. E também, normalmente se pensa então no céu como esse lugar estranho, esse lugar que a gente nunca viu, que a gente não tem nem ideia. Mas a Bíblia nos apresenta o céu como a ideia de um lar para nós. Ou seja, lá no seu lar, o que você sente quando você entra em casa? Conforto. É um lugar confortável para você. Só que no céu do futuro, além do conforto de um lar, ou seja, porque será uma nova terra, então, em partes, será um ambiente conhecido já para nós, onde nos sentiremos em casa, confortáveis. Não é um lugar totalmente estranho, que a gente nunca viu, nunca conheceu. Mas é certo que haverá várias inovações, coisas que Deus ainda não nos revelou. Amém? Seguindo, por favor. Aí, mais alguns itens, né, para a gente fechar aqui. Normalmente se pensa sobre o céu que tudo que você gosta, suas coisas favoritas vão ficar para trás. Lá no céu não vai ter nada disso. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que há de se manter o que é bom, que não é pecaminoso. Aquilo que Deus nos deu, que Deus colocou no ser humano, que Deus dotou à humanidade, que não é pecaminoso, certamente será mantido. Mas encontraremos coisas ainda melhores. Também se pensa num céu sem tempo e sem espaço. É o que eu falei, aquele lugar chato, a hora não passa. A gente canta no coral, a hora não passa. Canta de novo, né? A hora não passa. Então, é um lugar sem tempo, sem espaço, mas a Bíblia apresenta o quê? Um céu dinâmico, onde há tempo e espaço, a gente vai ver aqui. Normalmente se pensa num céu estático, parado, marasmo, sem graça, mas a Bíblia apresenta um céu dinâmico. Normalmente se pensa num céu, num lugar estranho e desconhecido para nós, mas a Bíblia nos apresenta o céu que contém coisas antigas, no sentido que nós já conhecemos, e também coisas novas que ainda vamos conhecer. Seguindo, acho que tem mais um quadro aí. E se pensa no céu, então, normalmente, como sendo apenas flutuar nas nuvens, isso é o céu, mas a única coisa que tem para fazer é flutuar nas nuvens e cantar no coral. Mas a Bíblia, quem não canta vai passar mal lá, né? Então, olha só, mas a Bíblia nos apresenta um céu onde haverá o quê? Adoração, o que mais?
serviço, governo, trabalho, amigos. Amém? Melhorou bastante, né? Então, normalmente se pensa no céu onde o conhecimento é instantâneo. A pessoa pensa assim, vai chegar no céu, vai fazer um download, agora eu sei de tudo. Eu sou sabichão agora. Sei de tudo de uma vez só, mas a Bíblia nos dá uma ideia de uma eternidade de aprendizagem. Olha só, você aprendeu alguma coisa aqui essa semana? A sensação é boa ou ruim? É ótima, não é? Quando a gente aprende algo novo que a gente não conhecia, porque a gente vê que tem tanta coisa para ser aprendida. Então, imagine na eternidade, a gente com Jesus ensinando para a gente, todo dia a gente conhecendo um pouquinho, até porque Deus é infinito, Deus é inesgotável. O que o profeta fala? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, a gente vai ter uma eternidade inteira para conhecer Ele, todos os dias. Uma dinâmica de aprendizado eterno. Muitos veem o céu como um lugar entediante. Normalmente se pensa no céu como esse lugar chato. Tinha até uma música aí do mundo aí, né? Ou não sei, alguém falou, eu não me lembro agora, mas que preferia ir para o inferno, porque o céu lá no inferno ia ser mais animado, né? E que o céu era muito assim, não ia ter samba, não ia ter isso, não ia ter aquilo. E, não, eu preferia ir para o inferno, né? Mas isso aí, a pessoa que não tem o conhecimento da palavra, ela zomba, né, das coisas. Mas, normalmente, é a ideia que se tem. Que o céu é um lugar entediante, todo mundo, né? Mas a Bíblia apresenta o céu como um lugar fascinante. Vamos lá, seguindo. Acabou? Seguindo, por favor? Isso. E aí, por fim, no comparativo, normalmente se pensa no céu como um lugar onde nós perdemos o desejo. Mas a Bíblia apresenta o céu como um lugar onde haverá satisfação contínua do desejo. A gente não viverá frustrado. Só abrindo um parênteses aqui, é que normalmente se demoniza, né, a questão do desejo. Mas olha só, você desejar ser feliz é pecado? Não. Então, concorda que nem todo desejo é pecaminoso? Quem pôs o desejo no homem, a capacidade de desejar? Foi quem criou o homem, foi Deus. O que acontece é que o pecado corrompe o desejo. Vou dar um outro exemplo. Uma moça solteira querer ter um marido é pecado? Não. E querer ter o marido da outra? Você entendeu? Então, assim, o desejo em si, ele pode ou não ser pecaminoso. Normalmente, o desejo lícito, não contrário à palavra de Deus, o desejo natural, dado por Deus, ele não é pecaminoso. Agora, o pecado, ele transforma o desejo em cobiça, em concupiscência, ele corrompe o desejo. E aí é onde o ser humano deseja coisas contrárias à vontade de Deus, certo? Então, quando eu estou falando desejo ali, eu estou falando nesse aspecto, né, de que aqui, muitas coisas no céu, muitos desejos, muitos anseios que você tem na sua vida, lícitos, mas nem sempre a gente consegue alcançar. Mas na eternidade o Senhor, o salmista não diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, certo? Então, na eternidade, amados, nossos desejos mais íntimos, aqueles que só o Senhor conhece, eles serão plenamente satisfeitos nele e por ele. Amém? E por fim, normalmente se pensa no céu como um lugar onde há a presença de pouca coisa que a gente deseja, né? Mas a Bíblia apresenta o céu como um lugar que tem a presença de tudo o que nós desejamos, e não é pecaminoso, claro, e nada do que nós não desejamos. A gente não quer morte, a gente não quer passar por enfermidades, então no céu nós não teremos nada disso, coisas ruins e más que nós não desejamos passar.
no céu não haverá nada disso. Mas todas as coisas boas que nós desejamos, nós seremos plenamente satisfeitos no Senhor. Amém? Seguindo, por favor. Aí, a terra, entramos na questão do Apocalipse, agora 21 e 22, né? Agora eu vou caminhar aqui, se eu só me achar aqui. Apocalipse 21 e 22. Aí, no Apocalipse 21, no versículo 1, nós lemos assim, novo céu e uma nova terra, ó. E vi um novo céu e uma nova terra. E aí surge uma questão que muitos me perguntam, me fazem essa pergunta. Pastor, a terra vai ser destruída e vai ser construída uma outra terra totalmente nova, ou essa terra vai ser transformada? A melhor forma e mais simples de explicar é do jeito que eu coloquei ali. A palavra nova ali, novo para céu e nova para a terra, é a mesma palavra. É uma palavra chamada kainos. É a mesma palavra que a Bíblia usa para dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Agora eu te pergunto, quando nós somos novas criaturas desde que recebemos Cristo em nossa vida, amém? A gente foi destruído ou transformado? Certo? Então, a resposta para essa pergunta, a terra vai ser destruída ou transformada, é o quê? Transformada. Por que isso é importante? Tem um motivo teológico também para isso. Quem criou a terra? Lá atrás, antes do pecado, de tudo. Quem foi? Tudo era muito bom, certo? O pecado entrou e corrompeu a criação de Deus. Deus corrompeu a humanidade, o que Deus fez? Deus não destruiu a humanidade por completo. Deus redimiu. Ele criou um plano de redenção, de resgate da humanidade que ele criou, a sua imagem e semelhança. Por que ele abriria a mão de redimir a sua criação? A terra, o universo, a criação feita por ele. Então, se Deus tivesse que destruir... não, mas essa terra foi contaminada. Se Deus tivesse que destruir ela e fazer outra nova, seria como se Deus não tivesse poder para remover a maldição do pecado que contaminou a terra. Entendeu? Mas ele tem ou não tem poder para reverter? Ele tem. Então, do jeito que ele redimiu o ser humano, a humanidade, ele vai redimir todos até o final, ele vai redimir também a criação. Então, aquilo que eu falei ontem, a tribulação destruiu a terra, por assim dizer. No milênio, a gente viu ontem, é uma transição, onde ela começa a se recuperar, se regenerar, e ela vai passar por uma transformação que vai culminar nessa nova terra. Entendeu? Assim como nós. Eu um dia fui o velho homem, o Diego. E aí um dia eu encontrei com Cristo. E aí a minha vida passou por e ainda está passando por uma transformação, certo? Mas Deus não precisou me matar, destruir e fazer outro Diego do zero. Entenderam? Então, ok até aí? Amém? Entendido? Então vamos lá, seguindo, por favor. O Senhor Jesus, que é Deus homem, transformará o céu na terra e a terra em céu. Por quê? O céu é a habitação de quem? De Deus. A terra é a habitação dos homens. Mas Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que também é homem. Então, ele é a conexão entre os dois mundos. E ele vai literalmente trazer o céu para a terra e vai fazer da terra um verdadeiro céu. E do céu a verdadeira terra. Isso vai ser o novo céu e a nova terra, porque vai ser Deus habitando juntamente com os homens. Por isso a nova terra, o novo céu e a nova terra é melhor do que o Éden. No Éden Deus visitava o homem todos os dias. Na nova terra ele mora com o homem. Deus é seu vizinho na nova terra. Amém? Nós vamos contemplá-lo face a face todos os dias. Seguindo, por favor. Vamos lá. O mar não existe. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu, nova terra,
e o mar já não existe. É outra pergunta comum que me fazem. Por que não há mar na nova terra? Qual é a função do mar nessa ordem, nesse tempo, nessas dispensações até aqui, até o milênio? O mar basicamente tem duas funções, biblicamente falando. Ele faz separação entre os povos. Esse mar que existe hoje, ele não existia antes do dilúvio. Ele surge, esses oceanos, esses chamados 7 mares, eles surgem a partir do dilúvio, da deriva continental. Então, e qual foi o objetivo? Você se lembra o que aconteceu lá atrás, antes disso também? O pessoal, depois, né? A questão da Torre de Babel, que o povo não queria se espalhar pela terra, né? E aí o que Deus fez? Confundiu as línguas deles e os espalhou. Então, o mar, ele tem um propósito de fazer separação entre os povos. Separação. O que me impede de ir lá na África do Sul? É o mar, né? Assim, a distância. Porque por maior que fosse a distância, você andando, levasse o tempo que levasse, você conseguiria chegar. Agora, se você não tiver um avião ou entrar num navio, você vai conseguir chegar lá? Ninguém consegue. Então, ele faz separação entre os povos. Essa é uma das funções dele. A outra função dele é guardar os portões do Hades, né? O Hades é a morada dos mortos, que a Bíblia apresenta. Tem uns textos ali, não dá para falar disso agora. Então, a Bíblia apresenta essa realidade, que esse lugar fica abaixo da terra, nas profundezas, né, da terra. E a Bíblia menciona em Jonas, depois você pode ler lá, e que então esse Hades fica nas profundezas da terra, e especificamente no caso de Jonas, menciona que quando ele estava no ventre do peixe, o peixe desceu até os portões do Hades, o texto fala. Então, ele tem essa função. Se o Hades é o mundo ou o ambiente onde os mortos estão, ele é dado também, o mar fica como uma barreira de separação entre mundo de vivos e de mortos. Lembra o que Abraão falou para aquele rico, lá na história do Lázaro? Eles estavam no Hades, o rico estava lá no lugar de tormento e o Lázaro no paraíso, no seio de Abraão. E ele falou assim: pai Abraão, deixa eu ir lá e tal, voltar lá, avisar os meus irmãos. O que ele falou? Não pode, não é possível, né? Quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. Lá eles têm Moisés, eles têm a Bíblia lá. Se eles não ouvirem a Bíblia, nem se você voltar lá dos mortos, eles vão te ouvir. Então, essa é a função do mar. Como na nova terra não haverá mais separação, todos são salvos, todos falam uma só língua, haverá uma convivência unificada de todos os povos, o mar não tem mais propósito. E também não tem mais Hades, porque todo mundo já ressuscitou, lembra? Na verdade, a gente não leu ontem, mas o Hades está lá, os mortos estão lá. A gente foi vendo as ressurreições. Vem o povo da igreja, vem o povo do Antigo Testamento, vem o povo da tribulação. Os últimos nós vimos ontem, foram os não salvos. Depois que os não salvos subiram no julgamento e foram para o lago de fogo, quem está lá no Hades? Ninguém. Ele está vazio. Aí o que a Bíblia fala? Que a morte e o Hades foram também jogados no lago de fogo. O que a Bíblia fala lá em Coríntios? Que o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando ela será vencida? Quando todo mundo ressuscitar, que ela não vai poder matar mais ninguém. Acabou o poder da morte. Então a morte não presta para mais nada, e o Hades, que é o lugar para onde os mortos ficam, também não serve para mais nada. Então eles dois vão ser jogados também no lago de fogo, depois, né, no findar lá do milênio, no juízo do trono branco. Amém? Até aí? Então é por isso que não tem mar na nova terra, porque além disso, a água do mar é intragável, pessoas morrem afogadas. Então, saber que nada disso mais vai existir na nova terra é uma boa notícia ou não é? É ótimo, né? Mas o mar não existir não significa que não vai haver água
no novo céu e na nova terra. Vamos lá, seguindo. Haverá memórias e lembranças. Essa aqui é uma questão também que, né, eu ouço muito essa pergunta. Então, vamos ler o texto ali. E Deus limpará Primeira coisa, limpar toda lágrima não significa que nunca mais haverá choro. Significa que nunca mais haverá choro de tristeza. Amém? Imagina se chegar lá no céu e encontrar sua mãe. Você que sua mãe já foi. Você não vai chorar? Você vai? Certo? Então assim, não haverá choro de tristeza, mas expressões de alegria sem problema nenhum. Outra coisa importante que a gente tem que atentar, a gente cita esse texto, fala esse texto, é um texto de consolo, de conforto, sim, para todos nós, quando alguém vai, parte para o Senhor, ou mesmo que não, né? É conforto para quem fica aqui, mas a gente precisa entender isso, céu passado, presente e futuro. Esse texto aí, ele está situado então quando? No tempo aqui. Ele está apontando para o céu de onde? Do futuro. Então, esse momento aí, ele ainda não chegou plenamente, certo? Ele não chegou plenamente. Por quê? Porque a obra de Deus ainda não foi completada. Nós vimos aqui, tem vários eventos escatológicos para acontecer, certo? Então, é importante a gente lembrar disso. Mas por que não haverá choro e tristeza no céu e na nova terra? Pense comigo, o próprio texto responde, ele diz ali, porque não haverá mais morte. Então pensa assim, se não haverá mais morte, nunca mais ninguém vai ter que se despedir de ninguém, não vai haver mais despedidas, nós não vamos ter que nos separar de pessoas que nós amamos novamente, nesse novo céu, nessa nova terra. Velórios, sepultamentos serão coisas do passado que nunca mais vão se repetir. Entende? O texto continua dizendo assim, nem pranto, nem clamor, nem dor, ou seja, nenhuma lamentação, nada que nos cause pesar, nenhum ressentimento, nenhum remorso de qualquer situação passada, nenhuma gritaria, desespero, típicos, né, dos enterros, dos sepultamentos, nada disso, nenhuma dor, nem sofrimento, nem física, nem psicológica, nem espiritual, nem sentimental, nada. Nós estaremos livres de qualquer dor para sempre. Então, quando o texto fala, Deus enxugará toda lágrima, ele já está respondendo ali o porquê. Como que vai acontecer isso? Porque não haverá mais nada disso. Então, não haverá motivos para chorar de tristeza. A vida eterna, ela é importante. E aqui eu vou entrar na questão, né? Se haverá memórias e lembranças ou não. E eu já sei qual é a pergunta que você quer fazer, né? Haverá lembranças ou memórias? A gente tem que entender que a vida eterna, ela é uma continuidade da nossa existência atual. O Diego que vai chegar lá na vida eterna será uma continuidade desse Diego aqui. Inclusive, claro, melhor, né? Glorificado, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Mas nós teremos as nossas mesmas identidades e seremos as mesmas pessoas. Uma coisa interessante, você vai lembrar, Moisés morreu, a Bíblia é taxativa, Moisés morreu, a Bíblia fala que Deus sepultou o corpo dele pessoalmente para evitar problemas maiores, né? Mas é certo que ele morreu. Se passaram aí 1.400 anos, pouco mais de 1.400 anos, um belo dia, Jesus subiu num monte lá, se transfigurou na presença de alguns apóstolos, Pedro, Tiago e João, e quem apareceu lá? Lembra?
Elias e Moisés. Inclusive, quando Moisés apareceu, Pedro, que nunca tinha visto Moisés na vida, o que ele falou? Ele reconheceu ele imediatamente. Ou seja, o Moisés apareceu 1400 anos depois, era o mesmo Moisés que tinha vivido lá atrás. Então, a nossa identidade, ela é preservada. Agora, como, e se a gente pensar assim, parte disso da nossa identidade ser preservada, é o fato de que nós teremos nossas memórias e lembranças preservadas, certo? E é aqui quando fala isso, que nós teremos nossas memórias e lembranças preservadas, que alguns passam a temer o céu e a vida eterna, porque começam a pensar que vão ficar lá e vão ficar pensando ou remoendo pessoas que não estão lá, e etc, etc, etc. Eu vou só citar para vocês, para a gente ganhar tempo. A Bíblia fala assim, Mateus 12, 36, Jesus falando: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Se a pessoa está falando aqui, morreu, chegou lá na frente, no dia do juízo, ele vai ter que dar conta do que ele falou, ele vai lembrar ou não? Do que ele falou, ele tem que lembrar ou não, para ele dar conta disso? Ele vai lembrar, certo? Então, parece que o que ele falou não vai ser deletado, ele vai se lembrar, sim ou não? Sim, biblicamente. Em Lucas 16, nós lemos também, eu citei aqui, né? Abraão falando com o rico lá, ele fala: filho, ele já estava morto, ele fala assim: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro somente males, agora ele está consolado e tu atormentado. Então, aquele rico já tinha morrido, ele estava no Hades, já no lugar de tormento. O que Abraão falou para ele? Você se lembra a vida que você viveu e a vida que Lázaro viveu? Então, parece também que ele também não esqueceu. Então, nós temos aqui uma construção para a gente ter um entendimento de que as memórias e lembranças das pessoas não são simplesmente deletadas, né, na vida por vir. Um outro texto, nós lemos aqui essa semana, o Tribunal de Cristo, os galardões. O texto fala: todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Como que eu vou chegar lá no Tribunal de Cristo? Jesus vai me dar uma coroa, eu vou falar: nossa, mas essa coroa é pelo quê mesmo? Está entendendo que não faz sentido? Então, inclusive, parte da alegria da vida eterna, parte do céu ser o céu, vai ser você o quê? Lembrar tudo que você passou para entrar, para chegar nesse lugar. Agora, imagina você não lembrar lá tanta luta aí que você passa, tanta prova, tanta dificuldade, tanta coisa, tantos motivos para você desistir, você não desistiu, tantas situações vieram para você abandonar Jesus, você não abandonou e não vai abandonar em nome de Jesus. Amém? Vai permanecer fiel até o final, e aí quando você chegar lá, você não lembra de nada disso. Você está lá num lugar, você tem uma coroa, você está feliz, mas não sabe nem porquê. Você acha que faz sentido isso, sinceramente? Não faz, amados. Então, vocês já entenderam aí, né? Os textos nos ensinaram isso, que no céu há lembranças, né, das coisas que são faladas, no céu, nessa vida. As pessoas também que sofrem coisas ruins recebem consolo por isso no céu. E, por fim, as ações boas e más que as pessoas fazem serão lembradas, nós vimos lá no Tribunal de Cristo. Aí eu concluiria com essa pergunta aí, ó. Pode passar, por favor. Eu concluiria com essa pergunta: será que o Jesus ressuscitado, que está lá no céu hoje, não se lembra do que ele viveu aqui na terra? Será que a memória dele foi apagada? Judas traiu Jesus, sim ou não? Jesus escolheu ele, investiu nele, foi um desgosto ou não foi? Judas foi para onde?
Para onde Judas foi? Judas está no céu ou está onde? Judas foi para o inferno. Jesus ficou feliz de Judas ter ido para o inferno? Claro que não. Mas agora Jesus está lá no céu. Você acha que a memória de Jesus foi deletada? Que ele não lembra? Que ele morreu na cruz? O que ele fez aqui por nós? Não, claro que ele lembra. Agora, será que ele está lá no céu sofrendo por causa de Judas? Sabendo que Judas teve todas as oportunidades uma vida inteira, caminhou com ele. O que ele ensinou para os 11, ele ensinou para os Judas. Cada um fez a sua escolha. Então ele está lá, embora lamente, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, é sempre bom lembrar isso. Deus deseja que todos se salvem. Mas o ser humano tem o livre arbítrio. Então, quando a pessoa partiu sem Jesus, Deus está bem, por quê? Porque Deus é justo. Deus sabe que aquela pessoa foi dada todas as oportunidades ao longo da vida inteira para que ela recebesse a salvação. Mas ela fez a sua escolha. Você que é pai, é mãe, tem filho, depois que seu filho fica adulto, você quer que ele vá por aqui, ele se irma de ir por ali, você tem controle sobre isso? Não tem. Tem. Então, assim, Deus não impõe, ele não obriga o ser humano. O ser humano, ele deu o livre-arbítrio, o ser humano faz escolhas. Então, ele fala, ó, eis que põe dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte diante de vós. Escolhe a vida. Mas quem tem que escolher é quem? É o ser humano. Então, amados, respondendo aquela pergunta que sempre fazem, pastor, mas eu vou ficar triste porque eu vou ficar lembrando lá das pessoas que não foram salvas. Você não vai, porque você sabe, na verdade, o que é esse pensamento? Esse é um pensamento pecaminoso. A gente tem que pedir perdão a Deus quando a gente pensar isso. Sabe por quê? Porque esse pensamento é uma tentação que a gente tem de achar que Deus seria capaz de mandar para o inferno uma pessoa boa. Pensa bem. Deus seria capaz de mandar para o inferno uma pessoa boa? Uma pessoa que reconhecesse Ele, que, enfim, seria? O que vocês acham? Hein? Não, vocês sabem que não. Que Deus é justo, como eu disse, o desejo dele é que todos se salvem. Então, a gente não tem que ficar, a gente não vai ficar triste, amados, lá, porque a Bíblia fala assim, as primeiras coisas serão passadas. Então, o nosso entendimento, a nossa visão das coisas será a visão de Deus. E a gente vai entender a justiça perfeita de Deus. Então, quem não estiver lá, a gente vai entender que Deus deu todas as oportunidades e cada um fez a sua escolha. E a gente vai se alegrar e se regozijar no céu por aquilo que Ele está nos proporcionando ali. Além do mais, no céu não haverão famílias no plural. No céu todos nós seremos parte de uma grande e única família. Então no céu você vai estar... Lembra Jesus quando foram lá falar com ele? Sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. O que ele falou? Qualquer um, ele falou, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ou seja, qualquer carência familiar, amados, que a gente acha que tenha, o Senhor nos suprirá e nos compensará no céu. Amém? Então descanse, fique em paz. No céu você vai estar lá, vai lembrar de quem você foi, quem foi a sua jornada, vai lembrar a vida que você viveu, e vai lembrar também que Deus é justo e bom e dá oportunidade para que todos se salvem, mas cada um faz a sua escolha. Amém, queridos? Seguindo em frente, por favor. Vamos lá. O Senhor não retarda a sua vinda, né? Esse versículo, vamos ler juntos, por favor? Vamos lá? O Senhor não retarda a sua promessa. Arrepender-se. Então, Deus é longânimo, e o desejo dele é que todos se arrependam, certo? Então ele está
Ele não está tardando a vinda de Jesus. Na verdade, ele está dando mais oportunidade para o povo se arrepender. Seguindo, por favor, vamos entrar na Nova Jerusalém, né? Propriamente aqui. E a gente vai até onde for possível aqui, né? Então, na Nova Jerusalém, é interessante a gente pensar que a Bíblia ela começa em um jardim e termina numa cidade, né? Em Apocalipse 21 e 22, o lugar que nós passaremos a eternidade é chamado de cidade 15 vezes. Aí você se lembra o que nós aprendemos essa semana. Quando a Bíblia enfatiza muito uma coisa, ela quer chamar a nossa atenção de uma maneira ainda mais especial para aquilo. Seria estranho a Bíblia ficar repetindo que a Nova Jerusalém é uma cidade, é uma cidade, é uma cidade, se ela não fosse uma cidade, concorda? 1, 2, 3, 15 vezes repetindo que é uma cidade, se ela não fosse uma cidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala que a cidade, que a Bíblia está falando que a cidade não é uma cidade, tá? Então, a Nova Jerusalém é uma cidade. Vamos ver um vídeo aí na sequência. Vamos lá. Pode colocar aí, por favor. O próximo é slide. É o slide, tá? Não é o separado, não. É o próximo slide mesmo. Isso. Só dá o play, por favor. I saw a new heaven, a new earth. I beheld the holy city, New Jerusalem, descending out of heaven from God, prepared like a bride. Isso. Aí é só um vislumbre, né, dela. Para frisar que a Nova Jerusalém é uma cidade. A Bíblia apresenta ela como uma cidade, ela é uma cidade. E o que está falando inglês ali, fica tranquilo, ele está só lendo o texto, né? Em Apocalipse 21. Então, assim, algumas coisas importantes. A Bíblia fala, como eu disse, 1, 2, 3, 15 vezes que a Nova Jerusalém é uma cidade. Todo mundo aqui sabe que é uma cidade. Uma cidade é um lugar que contém o quê? Prédios, como está ali, né? Um lugar com prédios, com ruas, com residências ocupadas por pessoas e que vivem todos debaixo do mesmo governo. Isso é uma cidade. Tem alguém aqui, lá em Saracuruna, lá em Bariê, lá em Xerém, tem um mesmo governo, não tem? Sobre esse município todo, não é assim? Então, a gente mora numa cidade. Uma cidade tem ruas, tem residência, tem prédio, tem pessoas. Então, se a Bíblia está apresentando a Nova Jerusalém como uma cidade, o que você espera encontrar lá? Nuvens só? Não, vai ter tudo isso lá. Se é uma cidade, é uma cidade. Além disso, também, a Nova Jerusalém ela é a capital da nova terra. Então, essa Nova Jerusalém ela está lá no céu no momento, hoje. Ela está lá no céu, a morada de Deus. A Bíblia fala, né, quando Jesus vem com a igreja, eu não mencionei isso aqui, mas ela vem descendo junto. A Nova Jerusalém vem descendo junto, certo? E ela, até que ela chega a pairar sobre a terra, e aí depois do milênio, daquela Armagedon, daquilo tudo que a gente viu ontem, depois daquilo tudo, quando vira a transição, né, do milênio para a eternidade, ela finalmente repousa sobre a terra, porque a maldição já foi completamente retirada da terra. E aí agora é como eu falei, é o novo céu, nova terra, é a habitação de Deus para sempre com os homens. Então ela é a capital. O que significa isso? Significa que as pessoas viverão por todos os lugares na nova terra. Mas ela será o centro, a capital dessa nova terra, dessa vida eterna. Na cidade, se menciona que ela tem 12 portões, os portões ficam abertos, ou seja, o que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Não há perigo. Para que serve portão?
para proteção contra inimigos, né? Muralhas, mas os portões dela, a Bíblia fala, ficam abertos dia e noite. Por quê? Embora tenham anjos de guarda, mas o que a Bíblia quer sinalizar? Acesso. Qualquer um pode entrar e pode sair, tem livre acesso ao rei, porque o rei mora e governa lá de dentro, né? Então, o acesso é livre, a circulação de pessoas e a segurança total e completa garantida pelo nosso Deus. Não há o que temer. Amém? O nome das 12 tribos na cidade demonstra que Israel existirá para sempre e terá também a sua parte lá na Nova Jerusalém. Eu friso isso porque aquilo que eu falei dos filhos, né, tem gente que acha que a igreja entrou no lugar de Israel, que Deus rejeitou Israel, então eu faço questão de frisar esses aspectos. Seguindo aí, por favor. Além disso, vamos falar um pouquinho aí sobre mais algumas características dela. Então, a cidade, ela mede 2.400 quilômetros quadrados. Então, ela, de cada lado dela, você viu ali, ela é um quadrado perfeito, ela mede 2.400 quilômetros por cada lado. São as medidas que a Bíblia nos apresenta, medidas de homem. Para que a Bíblia nos daria uma medida se ela não quisesse que nós soubéssemos a medida, certo? Então, é para que nós tenhamos uma noção. Cada portão da cidade é uma única pérola, gigante. Então, e entre esses portões, ali, e a muralha da cidade tem simplesmente 80 metros de altura. A muralha por 70 metros de espessura. Aí uma pergunta que também comumente eu costumo ouvir é assim: pastor, mas muita gente já viveu de Adão até... Será que vai dar todo mundo lá? Bom, primeiro, agora você já sabe que as pessoas não vão morar só na cidade, vão morar em toda a Nova Terra, certo? A cidade será a capital da Nova Terra. Amém? Então, mas mesmo que fosse na cidade, caberia. Cálculos foram feitos. Então, se a gente fizesse, por exemplo, se ela tivesse um formato de plantas padrão, em média, que nós fazemos, de cômodos, de prédios que nós construímos hoje, as medidas que a Bíblia descreve, a Nova Jerusalém poderia conter até 600.000 andares. Então, a pergunta se cabe todo mundo, também já estou respondendo, dá e sobra, amém? Não tem essa preocupação. Além disso, só o andar térreo dela, pelas medidas que são apresentadas, só o andar térreo da nova cidade, da Nova Jerusalém, seria suficiente para abrigar, caberia todas as pessoas de toda a história da humanidade. A estimativa é de que, desde Adão até lá, sejam em torno, aí variam, né? Mas o cálculo mais alto que eu achei foi o do John MacArthur, e ele fez uma estimativa de 100 bilhões de pessoas. Então, ainda que vivessem 100 bilhões de pessoas, de Adão até a última pessoa lá no milênio, enfim, ainda assim, só o térreo daria todo mundo dentro da cidade. Tá bom? Então, o lugar vai ter de sobra. Seguindo, por favor. Seguindo. Além disso, esse aqui você vai gostar, né? Talvez você pede tanto a Deus para ter o teu pedacinho de terreno e tal. Na Nova Jerusalém, 300 mil, é isso mesmo, 300 mil metros quadrados por quadra para cada habitante da cidade. Não é para dois, não. Então, o teu lotezinho lá é 300 mil metros quadrados. Tá bom? Então, perceba. E outra, não se assuste, amém? Não se assuste se de repente você chegar lá e encontrar uma residência exatamente no seu gosto, porque Deus conhece você, foi Ele que te fez. Amém? Glória a Deus. Além disso, o perímetro da cidade, que a Bíblia descreve,
seria equivalente a 40 vezes o tamanho da Inglaterra, 20 vezes o tamanho da Nova Zelândia, 10 vezes o tamanho da Alemanha ou da França. Então, isso aí é para tirar qualquer dúvida de que se vai ter espaço para todo mundo. Você pode falar de Jesus à vontade, que tem espaço à vontade lá. Amém? Seguindo, por favor. Seguindo. Aí é uma imagem, agora é uma imagem, né, dela novamente, só para você ver esse formato dela, né, você ter uma ideia do formato dela. Então é uma cidade gigantesca, uma coisa absurda, colossal, que está hoje lá no mais alto dos céus, mas que quando Jesus vier, ela descerá dos céus juntamente com ele. Imagine essa cena, né, amados? Seguindo aí, por favor. Isso aí é uma demonstração da evolução do relacionamento de Deus com o homem. Então, a gente vê na Bíblia o quê? Por que esse quadro está aí? Porque o texto fala que, João fala que lá não há templo. Aí, isso aí é só para frisar isso, que no Éden, né, Deus ali tinha um relacionamento com o homem, depois o homem caiu, aí os altares dos patriarcas, Abraão, Isaac, depois veio o tabernáculo de Moisés, depois a tenda de Davi, depois o templo que Salomão construiu, que Zorobabel reconstruiu e Herodes reformou, depois o templo espiritual, que hoje é a igreja, né? O Espírito Santo habita na igreja, o templo que vai ser reconstruído no milênio, que é aquele templo lá de Ezequiel 40, 47, e agora na nova terra é a plenitude. Não precisa de templo, por quê? Você não vai precisar ir a um templo para adorar a Deus, você vai lá ter uma audiência com Ele face a face. Amém? Então, não há necessidade de templo nessa cidade. Seguindo aí, por favor, para a gente fechar, tem mais um vídeo aí? Tem mais um vídeo, acho que é um vídeo ali, mais um vídeo de alguns segundos. Pode dar o play, por favor. Não, era a imagem, né? Então tá bom. Então o vídeo é na sequência, pode passar. A vida na eternidade. Aqui eu vou falar de alguns aspectos práticos só, e para a gente encerrar. Seguindo. Esse aí é o vídeo. Esse é o vídeo. Not just above me, but within all creation, a voice from the throne. He will live with them. They will be his people, and God himself will be with them. Uma coisa que poucas pessoas falam sobre o plano de... Amém. Além disso, então, lá na eternidade, e aí, amados, eu vou fechar por aqui, porque eu gostaria de terminar com um vídeo. O vídeo tem 8 minutos, pastor. O senhor me autoriza para finalizar? Então, eu vou fechar com o vídeo. Eu gostaria ainda, né, mas aí a gente conversa aí informalmente sobre outras perguntas que você queira fazer, tá? Ali era o que ainda a gente tinha que falar, mas infelizmente não vai ser possível, tá? Então, pode pôr o vídeo, aquele separado que eu enviei, para a gente finalizar com esse vídeo, por favor.